para seguir, então, com essa alegria toda, vou convidar, então, também um amigo veterano da casa, né, que é o pastor José Carlos da Paz. Ele é da Igreja Batista, ele é um teólogo, mas principalmente ele é um humanista. Ele está localizado lá na Avenida 1, no bairro Santos Dumont, aqui em São Leopoldo. Uma pessoa com uma história de vida lindíssima e que eu não tenho a menor dúvida que o trabalho dele é muito importante para muitas pessoas, porque ele vai contar, enfim, mas ele alimenta muitas pessoas diariamente, não só de amor, mas ele sustenta muitas famílias que precisam desse suporte, óbvio, né? Então, parabéns, nosso respeito e admiração pelo seu trabalho, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui para homenagear, na verdade, a Mãe Águida e a Umbanda, que completa 115 anos, mas eu estou me sentindo homenageado. Pode chegar bem pertinho dela, por favor. Muito obrigada. Estou me sentindo homenageado aqui. Obrigado, Mãe Águida, pelo convite. E o que podemos falar? Existem muitos conceitos que surgem a partir de uma visão limitada da vida e que tentam diminuir os outros. Quando a gente estuda a teologia, a palavra remete a theos, Deus, logia, estudo. Mas Deus é incognoscível. Deus não tem como estudá-lo. Então o que se estuda afinal em teologia? Se não se pode estudar Deus. Na verdade o que se estuda é a percepção humana de Deus. Aquilo que o ser humano consegue perceber. E a nossa percepção subjetiva, ela é influenciada por uma diversidade enorme de fatores que fazem com que a percepção de cada um seja diferente uma da outra. Porque a cultura, todas as influências que a gente sofre ao longo da vida, as nossas influências e as nossas experiências emocionais, tudo isso faz com que a gente tenha uma percepção única. Então, cada povo, na sua cultura e nas suas vivências, desenvolveu uma percepção do sagrado, uma percepção de Deus. E essa percepção, influenciada pela cultura, ela acaba se mostrando diferente umas das outras. Mas isso não significa que uma seja inferior à outra. E de outra parte também não existe religião pura, né? Porque se nós vamos analisar lá, falando da nossa cultura judaico-cristã ocidental, quando Moisés estava iniciando as escrituras que depois se tornaram as escrituras sagradas, ele já bebeu em outras fontes. Então, o próprio judaísmo, que seria a religião primeira da nossa cultura judaico-cristã, não é pura. Porque Moisés bebeu em outras fontes. O relato do dilúvio é um plágio da epopeia de Gilgamesh. E assim também diversas outras coisas. As leis que Moisés formulou, ele não formulou. Ele bebeu no Código de Hammurabi. Então, não existe religião pura. O próprio cristianismo, que surgiu dentro do judaísmo, ressignificou símbolos do judaísmo, como a Páscoa, por exemplo, que para os judeus é uma coisa, para os cristãos é outra completamente diferente. Foi simplesmente uma ressignificação de um símbolo. No tempo em que estava sendo escrito o Novo Testamento, que é o livro guia dos cristãos como um todo, ele foi escrito em grego. Por quê? Porque o mundo dessa época estava helenizado. Uns 300 anos antes, tinha tido o grande império de Alexandre o Grande, que tinha espalhado a cultura grega para o mundo inteiro. Então todo mundo falava grego. Claro, falavam suas línguas natais, mas o grego seria como o inglês hoje, a língua comercial da época. Tudo foi escrito em grego. Os gregos tinham uma percepção da palavra criadora, que eles chamavam de logos. Eles tinham essa percepção de que havia uma palavra que a partir dela tudo se criava, tudo se criou, tudo se fazia. O que o apóstolo João fez no seu evangelho? Tomou esse conceito dos gregos
e ressignificou ele, dizendo que tudo sim foi criado pela palavra criadora, o verbo, e depois ele conclui cristianizando o conceito, dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele pegou um conceito dos gregos e ressignificou. Então não existe religião pura. Os puristas acham que tem que guardar a pureza da religião. Não existe isso. Todas elas sofreram as mais diversas influências de outras e outras e se construíram assim. Então eu vejo a Umbanda como uma dos maiores exemplos dessa diversidade. Porque as influências são dos mais diversos matizes. E é assim com todas. Aquelas que querem preservar sua pureza, não sei que pureza que preservariam, porque não existe religião pura. Tudo sofreu influências de outras, ressignificaram símbolos, ressignificaram conceitos. Então, tudo isso é para dizer que nós vivemos num mundo muito diverso e temos que entender essa diversidade. Já chegou o tempo de achar que a minha forma de ver as coisas é a única correta. Já não há mais espaço para esse tipo de percepção. Nós temos que compreender que todos são criaturas de Deus, todos. Todos nós somos criados por Deus. Não existe ninguém que seja mais ou melhor do que qualquer outro. Ninguém. E isso em todas as dimensões da vida, não só na religião. Todas elas. Então, por isso, eu me sinto muito alegre de estar aqui. E principalmente com as companhias que estamos aqui. Reverendo, um prazer conhecê-lo. Padre Ivo, numa aula da Unicinos, uma vez, falando sobre Heré, numa aula da professora Deva, ele veio. E eu fiquei pensando, como é que um padre católico de cultura alemã tem essa compreensão tão ampla, né, de relações étnico-raciais. Mas dá para entender, né? Dá para entender. Prazer revê-lo, Padre Ivo. Secretária Irene, prazer dividir esse momento com a senhora. E os outros que eu ainda não conheço, mas muito prazer estar dividindo esse momento. Felicidades, Moiagna. Deus lhe abençoe cada vez mais. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada pela contribuição, pela presença. Não tem como não se encantar com tanto carisma, né? Com tanta gentileza.